Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um episódio do Precisamos Falar Sobre. Aqui eu trago conceitos e reflexões importantes na sua jornada rumo à diminuição e até eliminação do sofrimento emocional. Eu sou Neila Verenchuk e o tema de hoje é sobre a maneira como você está alimentando a sua mente. Vamos pensar? Vem comigo. A intenção desse vídeo de hoje é te fazer refletir um pouquinho sobre a maneira como você consome, a maneira como você se alimenta. Não necessariamente alimento de comida, mas vamos pegar como exemplo. Já é sabido que tudo que ingerimos reflete no nosso exterior. Então, se decidimos comer um pote de sorvete, aquele de 2 litros, aquele mais gostoso, com bastante calda, um desses por dia, sabemos que daqui a um mês, com este hábito diário, nós estaremos com um peso bastante acima do peso que temos hoje. Da mesma forma que sabemos que em algumas pessoas o chocolate dá espinhas, e também da mesma forma que sabemos que não ingerir água o suficiente para hidratar o organismo pode tornar a nossa pele mais ressecada. Ou então, um exemplo muito mais óbvio. Quando decidimos fazer uma dieta para emagrecer e realmente seguimos a dieta, é claro, não tem outro resultado a não ser emagrecer. Esteticamente, né? O corpo, da maneira como ele é visto, vai ser diferente. Nós estaremos mais magros. Usando esta analogia para a nossa mente. E mente aqui eu uso como a maneira, o poder de discernimento, o poder de pensar, de decisão e também o poder de emitir, transferir e transformar energia pelo pensamento, que também vai se refletir nas nossas ações, no nosso externo. Então, da mesma maneira que o nosso corpo humano, corpo físico, ele reflete aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente consome, a nossa mente também vai produzir reflexos daquilo que consumimos. Daquilo que consumimos quando a gente lê alguma coisa, quando a gente assiste um noticiário, quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro, quando a gente passa horas nas redes sociais. A nossa mente vai trabalhar aquilo, mesmo sabendo que temos uma memória seletiva, e isso já é comprovado através da neurociência. Sabemos que guardamos aquilo que entendemos como importante e descartamos aquilo que não nos convém, pelo menos naquele momento. Mas energeticamente, aquilo que você
assiste, por exemplo, vai influenciar aqui. E isso se dá de maneira quase que automática, sem a gente se dar conta, da mesma forma que o alimento que ingerimos vai fazer todo o processo dentro do nosso organismo e vai refletir no externo. Não estou falando aqui de atitudes infantis, de imitar um determinado personagem, ou de uma forma cômica para fazer os outros rirem. Não é isso. Mas tem um ditado que diz que você se torna aquilo que você lê. E se a leitura é uma forma de alimentar a nossa mente, então aquilo que nós assistimos também pode ser. Está aí o motivo pelo qual, às vezes, nos é indicado que não assistamos todos os noticiários. É necessário selecionar o tipo de noticiário e também a frequência com a qual a gente assiste. Você já notou como aquelas pessoas que assistem noticiário de manhã, de tarde e de noite, elas são pessimistas e sentem também muito medo da violência, porque elas vão nutrindo aquilo ali, porque se aconteceu lá, pode acontecer comigo, né? Se a pessoa foi atravessar a rua e foi atropelada uma pessoa, por um motorista bêbado, também pode acontecer comigo. Se alguém lá foi assaltado, também pode acontecer comigo. Então ela vai alimentando esse tipo de pensamento, né? Vai nutrindo a sua mente com uma qualidade de ideias muito pesadas, muito densas, negativas. Vamos pegar outro exemplo. Também você já notou que as pessoas que gostam de filmes românticos, por exemplo, elas são mais inclinadas a serem pessoas românticas. Ou pessoas que acreditam no amor e que muitas vezes enxergam o mundo em cor-de-rosa. Nada contra e também nada de errado. Todos temos o livre-arbítrio de gostarmos daquilo que a gente quiser, assistir aquilo que a gente quiser, ler aquilo que a gente bem entender. Mas estes são apenas alguns exemplos de como aquilo que nós consumimos, né, da maneira como a gente alimenta a nossa mente, se reflete no externo, sem que muitas vezes a gente compreenda como isso acontece ou se dê conta de que realmente acontece. É natural que uma pessoa que tenha a ficção por armas goste mais de um filme de ação, apesar de que eu sou uma pessoa que ama o filme de ação, mas eu não detesto armas. Mas de que maneira que isso influencia? De onde vem esse gostar do filme de ação? Você já se perguntou isso? Por que você gosta mais de um tipo de filme e não do outro? Existe uma resposta. Eu gosto daquele filme que me prende. Essa é uma resposta super comum.
Ou o livro também é isso. Eu gosto de livros de história, de que contam histórias fictícias, porque é um livro que prende a minha atenção e que me faz ter vontade de ler mais. Tudo bem. Mas da mesma forma como a gente não compreende bem no dia a dia como que as nossas memórias são construídas e como que a gente guarda ou por que guarda determinadas memórias. Aquilo que consumimos também influencia nos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos refletem, sim, nas nossas ações, nas nossas decisões. Então, de que maneira você pensa? Você costuma ser uma pessoa mais positiva? Uma pessoa otimista? Tem pensamentos otimistas? Ou tem pensamentos pesados, negativos? Como você julga isso? Como você enxerga a maneira como você toma suas decisões? Como você enxerga a maneira como você se expressa? Como você interage? Aí você pode me dizer, ah não, eu gosto de ver determinado tipo de filme ou ler determinado tipo de livro, porque é o meu momento de lazer. Não estou buscando nenhuma informação neste momento. Eu apenas quero dedicar um tempo para minha mente viajar ali naquele filme, viajar naquele livro, na história daquele livro. Você tem esse direito, mas você já pensou na energia que você está gastando, desperdiçando naquele momento de lazer? Podendo ser um lazer talvez mais útil ou talvez um tipo de livro ou de filme que trouxesse informações mais úteis ou que te auxiliasse de alguma forma a melhorar a sua vida, a melhorar a sua forma de pensar. Estamos num mundo cada vez mais tecnológico, onde a vida no digital ela é perfeita. Mesmo quando imita os problemas da vida real, ela continua sendo perfeita. O quanto você busca essa perfeição? Basta você ver e analisar o tempo que você gasta nessas redes sociais. E o nosso pensamento funciona de maneira que ele é elaborado quase que intuitivamente para a maioria das pessoas, na maioria das vezes. Mas ele transmite a energia. Ele transmite uma energia e ele também é capaz de transformar energias. E aqui, aquela regra de que os opostos se atraem não funciona, porque o nosso pensamento ele vai atrair aquelas energias que são similares a ele. Então, quando você se vê pensando de forma pesada, de forma negativa, ou de forma pessimista, se atente àquilo que você está consumindo.
Se atente na maneira como você está alimentando a sua mente. Porque existe sim ali algum processo que, mesmo sabendo que existe a tal memória seletiva, a gente absorve sem saber como e nem por que a gente absorve aquilo que consome. Te convido a fazer essa análise diariamente. Cada vez que um pensamento um pensamento pessimista aparecer, por exemplo. Pensamento pessimista é aquele: por exemplo, eu não vou até lá porque não vai dar certo. Eu não vou encarar isso porque isso já está escrito que não vai dar certo. É que você, de alguma maneira, em algum conteúdo que você absorveu intuitivamente, sem notar que você absorveu, te disse que aquilo não daria certo. O pensamento, ele vai atrair aquilo que é similar a ele. Então, se você pensa, automaticamente vai virando uma bola de neve. Se você pensa que não vai dar certo, então é melhor não tentar mesmo, porque não vai dar certo. Ou porque vai acontecer alguma coisa que não vai dar certo, ou você vai se boicotar de maneira que não dê certo. Porque é a forma como você pensa. É a forma como o seu pensamento está reagindo no externo. Compreende o processo? Te convido a pensar e analisar quantas vezes você se depreciou. Você não se sentiu capaz de algo. Ou você teve julgamentos para consigo mesmo. Julgamentos depreciativos, julgamentos equivocados muitas vezes. Sem saber o porquê. O porquê está na forma como você alimenta a sua mente. Uma outra forma de alimentar a mente, e talvez seja a forma mais potente de autodestruição, é acreditar que aquilo que você está consumindo é seu. Acreditar que aquela notícia que aconteceu lá no noticiário que foi dada, aquela notícia que foi dada lá no noticiário, pode acontecer contigo e pode realmente, mas não quer dizer que vai. E às vezes a gente se pega acreditando em cada ilusão que a gente acaba atraindo aquilo pra gente. Tente fazer essa análise. Tente fazer a ligação daquilo que você consome com os seus medos, com aquilo que você entende como um defeito, com aquilo que talvez aquelas ações que você depois se arrepende, de onde que você tem isso? Claro, muitas coisas são da nossa essência, mas também muitas coisas a gente absorve. Coisas desnecessárias que a gente... E tudo que a gente absorve, a gente permite. Mesmo sem saber como, ou quando ou porquê, a gente permite pela nossa forma de pensamento. Então, cuide daquilo que você pensa. Cuide daquilo que você consome. Os seus medos, eles são refletidos no externo.
Inclusive no físico, eu conheço pessoas que criam feridas, dependendo do estado nervoso, dependendo das situações que elas estão enfrentando. Feridas na pele. Outras perdem o apetite. Os seus medos refletem no externo. Os seus pensamentos também vão refletir no externo, porque os seus medos estão ligados com os seus pensamentos. Então, de que forma você alimenta os seus medos? De que forma você trata os seus medos? O que você consome ajuda a superar estes medos? Ou o que você consome apenas alimenta cada vez mais estes medos? E quanto às suas dificuldades, aquilo que você consome diariamente, elas estimulam o tratamento dessas dificuldades? Elas te ajudam a superar elas? Ou elas apenas alimentam cada vez mais esta dificuldade? A gente pode, por vezes, não saber exatamente de que forma a gente absorve esse mundo de informações que a gente acessa diariamente. Mas a gente é responsável pela forma como buscamos essas informações, pela forma como reagimos a estas informações que recebemos todos os dias. Um exemplo disso é, por exemplo, se você tem dificuldade, gostaria de aprender a nadar e tem dificuldade em aprender a nadar, você não vai sentar na frente do computador ou do celular e buscar informações sobre afogamentos. Não faz sentido. Então, nós somos responsáveis por aquilo que buscamos, pelas informações que buscamos, sim. Mas, se por acaso você está assistindo um noticiário na TV e ali aparece alguma notícia de alguém que se afogou e você tem aquele medo de nadar e você está desejando para que o próximo verão você saiba nadar, para poder entrar no mar tranquilamente. Mas a forma como você vai reagir àquele noticiário, o que passa na sua cabeça nesse momento? Ó, viu só? Viu só? Por isso que eu tenho tanto medo de nadar? Ou, foi uma exceção. Foi um caso à parte que aconteceu. Foi uma situação específica, né? Que aquela pessoa talvez não tenha tomado o devido cuidado, enfim. Quais são as duas maneiras que você pensa? Como você reage? Essa reação é fruto de algo que você absorveu lá atrás. E pode ser a nascente de uma maneira reativa no futuro. É uma bola de neve. Então quebra esse padrão negativo. Quebra esse padrão pessimista da sua vida. Essa maneira de absorver, de reagir, de pensar. Pense sempre positivo. E não adianta eu pedir para você pensar de uma forma positiva, né? Porque muitas vezes esse tipo de pensamento ele vem à tona. Então a maneira que eu tenho de te indicar para quebrar esse tipo de padrão pesado, pessimista, negativo, é te indicando que observe de que forma você está alimentando a sua mente.
Porque por mais que você não esteja buscando uma determinada informação, você recebe as informações, mas você é responsável pelo local que você é. Lógico, se você ligar no noticiário nacional, você vai ver ali determinado tipo de notícia que você sabe que você vai encontrar ali. Se você entrar num site de busca, você sabe o tipo de notícia que você vai ler ali. Se você entra num site de fofoca, você sabe o tipo de coisa que você vai ler ali. Então, nesse sentido, você é responsável. E nesse sentido é que você pode cuidar. Você pode escolher o tipo de informação que você vai absorver. Porque elas são absorvidas. De uma maneira ou de outra, elas são absorvidas. E elas são reativas. Elas agem ali dentro. E você reage aqui fora. Compreende? Então, esse foi o intuito do vídeo de hoje, te fazer refletir sobre como as informações do dia a dia podem refletir nos nossos pensamentos, na nossa energia e, consequentemente, nas nossas ações. Te alertar que a gente absorve, sim, de alguma maneira. E te convidar para essa análise diária. Observe mais de onde estão vindo as informações que você tem. Escolha melhor o que assistir, escolha melhor o que ler. Tenha sempre em mente. Se pergunte, no que isso vai me ajudar? E se a resposta for somente uma forma de lazer, tenho certeza que você pode também buscar uma maneira de lazer mais produtiva, mais significativa para você, que tenha mais a ver com a vida que você tem ou que busca ter. Essa foi, então, a minha contribuição de hoje. Espero que, de alguma forma, eu tenha colocado aí dentro uma sementinha para você pensar e refletir e tomar melhor as suas decisões. Gratidão por estar aqui comigo. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo.